Olá, meus queridos amigos internautas que estão nos assistindo às vésperas do Natal. Estamos gravando mais um programa aqui através da Rede Luz Espírita, no nosso Papo do Bem. E hoje nós estamos com a nossa irmã e amiga Estela Onice, que é trabalhadora da Casa Espírita Aeluz, onde nós militamos durante muito tempo. A nossa gratidão, Estela, por estar conosco para falarmos sobre o Natal, com essa energia vibratória que a gente pode aproveitar muito e muitas das vezes temos dificuldades, não é? É isso aí. Eu que agradeço, doutor. É um prazer estar aqui, o convite da Flávia, das meninas, essa preocupação até em trazer um tema um pouquinho antes do Natal acontecer e aceitarem esse tema e a gente poder conversar abertamente sobre isso, à luz da doutrina. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Que bom. A gente sabe que o Natal e o Dia de Ano, né, são duas festas bem tradicionais do nosso calendário, são chamadas festas paradoxais. Por quê? Porque enquanto o pessoal poderia curtir e viver de uma maneira extremamente efusiva, muitas pessoas se permitem ao suicídio, e que é um desastre, né? E o que você tem para falar para nós sobre isso? Ah, doutor, é muito interessante esse momento em que nós vivemos, que a gente vê que é uma energia global, e isso a gente sempre pensa que a doutrina espírita traz, às vezes, algumas informações que nós podemos absorver melhor o que acontece, não só sentir e ver. Encontramos no livro Nosso Lar, quando Veneranda, que ela é responsável até pela decoração, arquitetura do ambiente, todos os meses muda as flores, isso nos encanta. E quando eles trazem a informação que o mês de dezembro é o mês mais bonito, que ela separa a melhor decoração por conta das energias dos encarnados. Então nós vemos um sentido, falando, não, então não tô tão errado nisso. Existe mesmo uma vibração maior, existe uma capacidade de perdão maior, que aí deixa nosso mestre feliz, não é? E no livro Fonte Viva, quando a gente encontra no capítulo que se chama Natal, eles nos trazem a mensagem do que nasceu com Jesus, nasceu o amor. Então, realmente, a época do Natal é a comemoração do nascimento do amor. E talvez essas pessoas que se sentem muito tristes e até cometem suicídio, o que elas não entenderam é que elas estão vibrando de maneira diferente do que a maioria. E a doutrina pode ajudar muito com isso. Pode ajudar elas a se conhecerem, procurarem um tratamento para não chegar nesse ápice, né? Sem dúvida que o Natal é uma festa em que o pessoal canaliza toda para a família, não é? Natal em família. Mas a gente sabe que a nossa família é universal, não é só essa consanguínea. E quando se fala de Natal, quase sempre pensa em Papai Noel, não é? Nos presentes. É uma tradição, mas o dono da festa, quem motiva, quem nasceu, foi Jesus. Ele é a comemoração do nascimento de Jesus, que veio para fazer a diferença. Até a chegada dele, nós estávamos no mundo primitivo. Depois que ele veio, passou a ser um planeta já de expiação e prova. Você veja que ele veio e fez uma divisão, né, da época em que se marcou essa transição. Porque Jesus, até então, era olho por olho, dente por dente. E Jesus veio com a atmosfera do amor, como você colocou. Então, nós deveríamos nos alegrar muito, porque ele se deu por amor a nós, inclusive a sua própria vida, para nos dizer que existe um mundo espiritual, que existe uma proposta divina para nós, e que nós estamos aqui apenas de passagem. Agora, não ter essa alegria no momento, justificando porque o parente não está presente ou porque alguma outra razão, isso aí atrapalha muito, não atrapalha? Exatamente. E essa dor, não desvalidando, desmerecendo o momento que a pessoa está atravessando, mas muitas pessoas elas pegam longos anos nesse processo, dizendo, não vejo a hora desse Natal acabar e passar logo, chegar o ano que vem, não gosto dessa data, novembro já está tudo enfeitado, não gosto de música de Natal.
Então as pessoas poderiam começar a perceber que esses comentários estão apontando para a direção da própria consciência do coração, do que elas estão sentindo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente encontra um capítulo sobre um aparelhinho que eles têm no mundo espiritual que se chama psicoscópio. E isso consegue fazer a leitura do que cada pessoa está sentindo. Então, André Luiz, que é o espírito que nos traz essas reflexões, ele se questiona, ele fala, então, como aquela pessoa ali, você viu que ela está vibrando em uma cor diferente, eu sei o que vocês vão fazer. Porque André Luiz é bem parecido conosco, né? Vocês vão soprar no ouvido dela para ela sair, porque é uma roda de todo mundo ali, inclusive é uma sessão de trabalho numa casa espírita. Aí ele fala assim, então vocês vão falar para ela ir embora, porque ela está diferente, não é? E aí a surpresa se eu não me engano, é o espírito Aulus que fala para André Luiz assim que não precisa se preocupar com a pessoa que está diferente, porque ela vai ficar incomodada com o restante. É como se todo mundo estivesse vibrando laranja e aquela pessoa está vibrando cinza. Então André Luiz fala, então vocês vão chegar nesse que está cinza e vai mandar ele embora. Ele fala, não, ele vai se incomodar com a cor dos outros, com a vibração dos outros e vai sair. E aí isso traz para nós uma mensagem, como todos os livros, de nos olharmos. Espera aí, eu estou incomodado com todo mundo alegre. Eu estou incomodado com a felicidade, com a troca de presentes. Então é algo da gente prestar atenção e pensar que a maioria está vibrando correto. É eu que estou de uma maneira vibrando errado, não vamos dizer a palavra errado, mas assim diferente, e que isso traz um peso, traz uma infelicidade. Então seria um momento da pessoa refletir se o Natal é a comemoração, a festa natalina, a comemoração da entrada do amor, do nascimento de Jesus, que trouxe para nós toda essa divisão, mostrando o mundo maior que existe. É para eu prestar atenção e falar, quem está errado nisso tudo sou eu, não é dezembro o errado. Não são as bolinhas de Natal, a decoração, as músicas, o Papai Noel. Realmente sou eu. Então, a doutrina espírita sempre traz essa reflexão assim, olha para dentro. O que tem de errado aí? E a época do Natal é para a gente aproveitar mesmo, com alegria. E quase sempre, quando essa pessoa fala que não gosta da época do Natal, porque eu tenho uma pessoa muito querida, e ela fala, assim, textualmente, eu não gosto desse período do Natal. Meu Deus, como não? O Natal? Não gosto desse período. Eu falei, se você não gosta do Natal, que data que você gosta? Porque, olha, todo mundo curte, as crianças curtem, esperando o presente, a gente também pensa em dar o presente para agradar as crianças, e o Papai Noel, aquele gorduchinho, barbudo, né, que vem entregar os presentes, retratando uma tradição que vem de tempos idos, em que, quando Jesus nasceu, os reis magos vieram trazer os presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Mas então aí, o que aconteceu? Essa tradição foi trazida depois, bem depois, por uma criatura chamada Nicolau, né? Ele começou a distribuir presentes em nome de Jesus, né? Então, Sim. Quer dizer, olha, ele já tinha filtrado a ideia de dar o presente porque Jesus nasceu e a pessoa estava sendo agraciada. Então, meu Deus, é só coisa linda. Isso. Como é que a gente pode não gostar dessa data? Exatamente, doutor. E às vezes nós nos pegamos parece um puritanismo. Sou espírita, então eu falo de Jesus e tudo, eu vivo Jesus. E eu convido as pessoas a fazerem até uma visita a um lugar carente, se vestir de Papai Noel e entregar para aquelas crianças, sem nem falar de Jesus. Tenho certeza que ele não vai me lindrar. De eu chegar e falar, Senhor Jesus, preciso conversar com o Senhor, você me desculpa. Entregamos 100 presentes para as crianças carentes, vestido de Papai Noel, e eu não toquei no seu nome. Jesus não vai se importar, porque ali a cada sorriso, a cada entrega, porque não só quem recebe o presente se beneficia, mas quem entrega é muito curativo isso para o coração. As pessoas se beneficiam desse momento de alegria e às vezes sem ter falado o nome de Jesus. Então muitas pessoas dizem assim para nós, não sei se o senhor já ouviu, Natal é puro comércio, é presente, é amigo secreto. E amigo secreto, inclusive, eu gosto muito porque aquelas pessoas que não se conversam
na empresa, Quase sempre sai para dar o... É certeza que ele vai pegar... O inimigo secreto dele vai ser. E aí ele vai ser obrigado a pensar naquela pessoa de maneira diferente. Até hoje ele falou mal, evitou olhares, e aí ele vai comprar um presente, ele tem que pensar, será que essa pessoa gosta disso? Será que eu vou agradar essa pessoa se eu comprar isso? Isso nós não sabemos, porque nós temos esse olhar do mundo, com os nossos olhos só. Mas você pensando o quanto se quebra de barreiras para coração ligar com coração, de você nunca ter olhado para aquela pessoa como esse é filho daquele, ou é mãe, ou é pai. Eu sempre olhei como aquela pessoa que trabalha comigo. Então, Deus está agindo em todos esses momentos. E quando nós pensamos só no comércio, dinheiro por dinheiro, presente como vou comprar, vou gastar tanto, nós estamos perdendo aquela essência, a beleza de realmente ver que as crianças sim esperam presentes, às vezes, muitas vezes os idosos esperam aquela visita que não teve o ano inteiro. E na época do Natal, muitas pessoas dizem, é pura hipocrisia. Se reúne lá, ficou o ano inteiro sem conversar, mas dentro dessa hipocrisia pode estar aquele idoso que está muito feliz de ver a família inteira unida. E se a gente pensar dessa maneira, Jesus está presente sim, Jesus está naquele momento se beneficiando de energias que nós ao longo do ano não conseguimos vibrar e soltar, e aí chega em dezembro, às vezes por obrigação a gente vai na reunião familiar que nem queria ir, ou naquela festa de empresa, mas tudo isso para a espiritualidade é muito válido, muito. Esse clima vibratório positivo, eu imagino que ajuda até mesmo a espiritualidade a trabalhar aqui no planeta, fazer alguma coisa em benefício da humanidade. Quando as vibrações são negativas, dificulta, mesmo porque, visto lá de cima o nosso planeta, há um campo vibratório negativo, natural dos nossos pensamentos que são negativos. Agora imagina, nessa época do Natal, todo mundo pensando de uma maneira positiva, alegres, passando por cima das dificuldades e acreditando na proposta do Cristo, né? Então, esse campo vibratório ajuda muito o plano espiritual. E nós somos partícipes, então a pessoa que não gosta dessa época deveria estar repensando. E se alguém não compareceu à festa, ou se alguém desencarnou em tempos idos, vamos entender que isso faz parte da nossa vida. Porque às vezes a pessoa, Estela, chega e diz, eu queria tanto que meu parente estivesse aqui, né? Mas ele não veio hoje, que pena, está morando longe. Mas o outro desencarnou e no Natal passado ele estava aqui com a gente. Quer dizer, as pessoas vão canalizando para um lado negativo para justificar talvez uma dificuldade que a pessoa tem de conviver de boa com todo mundo. Sim. Agora, não é hora de estar fazendo essa reflexão, não é? Com certeza. Quando nós entendemos a mensagem do Cristo de a tudo dai graças, nós entendemos que é nesses momentos, né, de entender que o fulano não está. Eu amo, foi a vida inteira presente no Natal, agora ele não está. Então você acaba percebendo que essa pessoa tem uma lembrança, causa uma nostalgia nela que deveria ser positiva, porque passou tantos anos bons e agora essa pessoa não está presente. Só que se ela não estiver feliz, ela não está perpetuando isso, porque às vezes o netinho está ali esperando a avó estar feliz e o vô, e eles estão curtindo a tristeza daquela pessoa não estar. Isso que a gente pode entender que ela não está ali fisicamente, mas com certeza em uma festa familiar pode ter uma autorização de vir ali no dia, encontrar a gente às vezes triste, não é? Não é o que o nosso ente querido desencarnado gostaria de encontrar, mas às vezes a gente se dá o direito de ficar dessa maneira, numa época que é tão proveitosa realmente pela espiritualidade. E nós encontramos essa mensagem na Revista Espírita, em que um espírito, dando uma entrevista, ele diz assim que ele trabalha como alquimista no mundo espiritual. E aí a gente pergunta, gente, o que ele faz lá no mundo espiritual, manipulando fórmulas? Eles trazem o alquimista, por exemplo, em um momento que tem alguém numa maca, prestes a desencarnar, mas ele está desencarnando com o coração ferido de mágoa.
A espiritualidade tentando ali ajudá-lo, mas aquela couraça não deixa entrar as mensagens e as boas energias para aquele momento. E aí eles trazem o alquimista e esse alquimista resgata uma memória afetiva em que tem um cheiro. Um cheiro, às vezes, por exemplo, meu marido, ele lembra muito que a avó dele, a vozinha dele nas férias batia leite com Toddy e bolo de fubá de manhã. E aquele cheiro traz uma alegria muito grande. E aí eles fazem isso com essa pessoa que está precisando perdoar, mas não está conseguindo tirar essa couraça da mágoa do coração e jogam esse cheiro na pessoa, facilitando então a ajuda da espiritualidade. Ou seja, o Natal, para as crianças, e é um pecado ainda os adultos falarem assim para a criança, deixa você crescer, você vai ter boleto para pagar, você vai trabalhar, então aproveita que você é criança, mostrando que a fase adulta é uma fase chata e difícil. E aí a gente não aproveita esses momentos em que a criança ela tá tão feliz no Natal, com uma árvore de Natal, às vezes com um presepinho, ou essa expectativa de ganhar um presente, e nós não vemos que estamos criando uma lembrança para facilitar ela na fase adulta, dela passar aquele Natal gostoso. Natal é uma época que começa desde novembro já, facilitar a nossa vida, não é? Melhora as músicas, melhora assim a decoração da cidade. Então, essas pessoas que focam só no lado negativo, veem só a sua tristeza, elas não estão trabalhando, às vezes, no coração a gratidão. Então, poderia, sabe, doutor, indicar para essas pessoas não aceitar essa tristeza, porque se Jesus nasceu e nasceu o amor, a tristeza ela é antagonista nisso, não é? Então, deveria, pelo menos, então, procurar uma ajuda, procurar conversar com alguém, não aceitar. Ah, não, eu não gosto de dezembro, e ponto final. Eu não gosto, mas eu acho que eu preciso de ajuda, porque o mundo gosta, né? Eu preciso de uma terapia, ou às vezes eu vou vou lá no centro, conversar com o pessoal lá, talvez receber um passe para ajudar, porque quem está nadando contra a maré realmente é essa pessoa que está dando valor no negativo nessa época, que é tão positiva, tem a esperança do Réveillon, né, de um ano diferente. Então, nós precisamos nos ajudar. Então, precisa identificar e não gostar dessa ideia. Não facilitar que essa ideia fixe. Não, eu não gosto de dezembro. Todo dezembro, para mim, eu não vejo a hora de passar rápido. A gente precisa se ajudar, não é? Inclusive, na festa, na noite, geralmente se comemora a noite de véspera, né? Eu, nos meus tempos idos, lá de infância, nós comemorávamos no domingo, vamos dizer assim, no dia do Natal, no almoço. Agora, essa tradição agora é diferente, pessoal, é de véspera à noite, né? Mas ao reunir com a família, muitas pessoas se embriagam, e aí é que mora o perigo, porque nós temos o ego e o superego, né? O ego é aquela vida de relação, o superego é aquele que vigia a gente, não posso fazer isso. Mas quando a pessoa toma umas bebidas um pouco mais, que perde esse superego, aí ele fica livre para mostrar realmente o que é. E aí vai encontrar um parente que está ali, o outro que já não tem muita afinidade, e já dá um jeitinho de fazer uma brincadeira, vamos dizer, desastrosa, porque a outra pessoa não vai aceitar, e acabam estragando o Natal. Essa pessoa que eu citei que não gosta do Natal, ela sempre me disse, não, na minha casa, sempre no Natal tinha briga. Quer dizer, talvez é isso, né? Ela ainda incorporou isso em tempos idos na infância e hoje extrapolou para os dias de hoje para dizer que não gosta do Natal. Mas essa criança doente, ela tem que ser trabalhada, falar com ela, ou seja, falar consigo mesmo, né? Passou aquilo, se os pais brigavam, tinha briga na família, é tempos idos, agora nós temos que refazer essa caminhada. Isso, reconstrói a história. Vamos reconstruir a história, não ficar preso nisso. E aproveitar até o momento para fazer uma oração na hora do Natal, né? Porque a gente distribui os presentes, abraça todo mundo, aquela festa, vamos sentar à mesa e vamos comer e beber, e termina ali, às vezes sai briga, e Jesus não foi lembrado. Isso é complicado, né? É muito complicado. E fico até feliz
de entender a doutrina da maneira que a gente entende estudando, que a imagem do Mestre Jesus, muitas pessoas quando elas entram na doutrina espírita, elas às vezes recusam quadros e imagens, porque isso é coisa de católico. E, na verdade, os nossos filhos eles precisam ver, né, a imagem de Jesus atrelada ao Natal. Realmente para gostar, sim, de ganhar presente, mas também entender que essa época é inteirinha voltada. Nunca se fala tanto de Jesus como em dezembro. E é para continuar, sim. E quando as famílias realmente só entendem as festas de dezembro como comilança e beber, aí é um sério risco que nós corremos. Muitas pessoas, quando elas começam a estudar um pouco da doutrina espírita, elas se sentem muito presas. E é uma disciplina grande de quem já está trabalhando, estudando, e aí elas pensam assim, eu vou parar com tudo isso, que tem muita proibição no espiritismo. E a Emmanuel já disse que não tem proibição, tem educação. Então, quanto à bebida alcoólica, né, a bebida que tem álcool, e o excesso de comida também, tudo isso tem muitos alertas na doutrina espírita que vão fazer a pessoa refletir sobre. Não tem ninguém te proibindo. Mas você já entendeu o que acontece? Como é que é esse processo? Como você às vezes desperdiça momentos e muitas vezes dias, meses e anos da sua vida, você antecede a sua partida por conta da bebida? Então a pessoa refletindo e entendendo sobre isso, ela vai conseguir curtir um Natal de maneira diferente. Vai conseguir olhar para essa data sem a necessidade de abusar tanto do corpo físico, né? Estudando, entendendo. É muito bom, né, doutor? É a analogia que a gente tem que fazer. Se Jesus é o mestre do amor e colocou isso aí textualmente como a segunda revelação, amar a Deus ao próximo como a nós mesmos, que sentido faz a gente estar comemorando ali o Natal se a gente ainda tem uma disposição em encontrar ali com o parente, né? Com uma outra pessoa, ou lembrar, né, de outras situações em que a pessoa baixa a vibração por ódio, por rancor, por ira. Então, o Natal é uma época de reflexão. Logicamente que nós, que já entendemos um pouquinho da doutrina, a gente acha que o Natal é todo dia, 365 dias por ano. Ou seja, todo dia é Natal. Até tem uma música, né? Todo dia é Natal. Da gente estar amando, da gente estar fazendo amizade, estar perdoando, estar passando por cima das situações adversas e fazer realmente uma reflexão e se adaptar à proposta de Jesus. Porque quando a gente divisa o Cristo, nós estamos a caminho da felicidade, mas nós só seremos felizes quando a gente abraçar realmente a proposta dele. Então, o Natal é uma época de reflexão, mas que a gente torne essa data todo dia, porque todo dia Jesus está aqui à nossa porta, ao nosso lado, nos chamando a atenção para a gente realmente amar o próximo. E quem ama faz a diferença, não faz? Faz muito. E às vezes as pessoas se confundem quanto à questão do amor, imaginando, eu tenho minha filha de 6 anos, de 14 anos, que nós temos no coração, como o senhor já é avô, né? Como, nossa, eu não vou conseguir amar mais do que esse tamanho aqui. E aquela pessoa que é difícil você se imaginar amando aquela pessoa, nós temos que entender quais são os degraus de chegar no amor, que é o degrau da compreensão, o degrau do respeito. Jesus veio trazer para nós o mestre de tudo isso. A compreensão, por exemplo, de entender que ele é um espírito que não precisa de nada do que nós temos aqui na matéria, e quando ele vem aqui, ele traduz todas as mensagens de vida eterna para pequenas historinhas, as parábolas que nós temos aí. E quando nós conversamos com nossos parentes, familiares, que às vezes a gente vê dificuldade de ter um diálogo como se fosse alguém que ama de coração para coração, e aí a gente aplicando a compreensão de até onde essa pessoa está entendendo o que eu falo, de como essa pessoa chegou até aqui, qual é a história dela, que às vezes chega um cunhado na família, alguém novo, e tem aquele choque às vezes da religião, política que tivemos esse ano, todos esses choques, se a gente realmente aplicar as fórmulas do amor, que uma delas é o respeito, a compreensão, a empatia, o altruísmo, nós vamos olhar para essa pessoa e chegar no máximo do amor que eu consigo chegar por ela.
que é um olhar de consigo sim conversar com essa pessoa sem ter desavença e pensando na união, porque às vezes eu ter um problema com o meu irmão às vezes não é o maior afetado, é o meu pai e minha mãe, que vai ver ali uma coisa chata, ruim, meus sobrinhos, então a gente tem que realmente pensar nesse coletivo, trazer Jesus pro coração mesmo, né, doutor? E temos que finalizar o nosso programa. Agradeço muito a sua presença, Estela, e foi muito proveitosa. Sem dúvida nenhuma, você traz muita alegria aqui para nós. E agradecendo a você, aos nossos internautas, desejando um Feliz Natal a todos e convidamos para o nosso novo programa Papo do Bem. Um grande abraço.